Olá, amigas, olá, amigos do Facebook e de outras redes sociais. Vamos falar hoje sobre a questão da insegurança alimentar e nutricional, ou da fome, o nome mais duro e talvez o mais adequado para a gente se preocupar com esse tema, que é a fome. E nós observamos a semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma nova pesquisa que revela que a fome voltou a crescer no Brasil depois de vários anos de queda. Só queria lembrar que essa pesquisa que o IBGE soltou na semana passada não é relativa a esse ano. É relativa aos anos de 2017 e 2018. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente pode ter uma impressão errada. Né? Este ano, muito provavelmente, isso até aumente em decorrência da crise social da Covid-19. É uma informação de 2017 e 2018. Vamos prestar atenção nisso. Bom, uma primeira coisa que a gente precisa levar em conta é a medida que o IBGE usou nessa pesquisa para medir a fome. Porque a fome tem várias maneiras de ser medida. Uma delas é verificar, por exemplo, o crescimento das crianças. Medir o peso, medir a altura, não é? O peso é uma fome aguda, se tiver com deficiência de peso. A altura, uma fome crônica, dificilmente vai ser superada se tiver com deficiência de altura. Então, essa é uma maneira que se faz clinicamente, de tempos em tempos, para medir a fome. Isso é corriqueiro, né? À medida que as crianças vão sendo consultadas, vai se acompanhando o seu crescimento e verificando se ela está de acordo com a altura e o peso adequado para aquela idade. Esta maneira que o IBGE divulgou, a pesquisa agora que o IBGE divulgou, chama-se EBIA, é Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é baseado em entrevista com as pessoas. As pessoas são visitadas, quase 60 mil pessoas no Brasil são visitadas pelos pesquisadores e se fazem 14 perguntas para as famílias sobre o consumo de alimentos. E dessas 14 perguntas, se faz uma escala de segurança alimentar e nutricional. Então, nós temos, em primeiro lugar, dois grupos de pessoas. Aquelas que não têm, revelaram nas respostas, não ter nenhuma restrição ao consumo, que estão, portanto, em segurança alimentar e nutricional. Essas pessoas, agora em 2017, 2018, atingiu o número de 63%. E há um outro grupo de pessoas que estavam em insegurança alimentar e nutricional, 37%. Nós voltamos à situação de 2004. É muito parecido, esses dois números são muito parecidos com o que a gente verificava em 2004. De 2004 a 2013, nós tivemos uma grande evolução. Nós chegamos perto de 80%, 78% da população brasileira em segurança alimentar e nutricional. E apenas 22%, se é que dá para dizer apenas, né, é um número expressivo ainda, em insegurança alimentar. Isso foram os últimos dados de 2013. Agora, 2017 e 2018, as pessoas em segurança alimentar caíram para 63% e as pessoas em insegurança alimentar aumentaram para 37%. De 22% para 37%. 15 pontos percentuais a mais. É um crescimento muito expressivo. Bom, ainda falando dos números, na insegurança alimentar e nutricional, o IBGE
faz uma divisão entre pessoas que têm uma insegurança alimentar e nutricional leve, que é aquelas pessoas que alteraram a qualidade da alimentação, trocaram algum produto, né, para economizar um pouco, mas não tiveram diminuição da quantidade consumida. Diminuíram a qualidade da sua alimentação. Essa insegurança alimentar leve. A alimentação nesse caso, estavam 24% das pessoas. Tem a insegurança alimentar moderada, que é aquelas pessoas que diminuíram a quantidade consumida de alimentos, mas não passaram fome. É um jeito lá, cortaram alguns gastos, cortaram alguma quantidade de comida, mas ainda não sentiram fome. Essas pessoas eram 8%. E a situação mais grave é a insegurança alimentar e nutricional grave, que aí a pessoa passa fome, pula refeição, por exemplo. Isso, inclusive as crianças ficam sem comida. Isso atingiu 5% da população brasileira em 2017 e 2018. Para a gente ter uma ideia, em 2004 isso era 8%, em 2009 tinha caído para 6%, em 2013 nós tínhamos diminuído a insegurança alimentar e nutricional grave para 3%. Ela voltou a crescer neste ano, nos anos de 2017 e 2018. Então, nós regredimos no combate à fome. Regredimos e temos que pensar por que isso aconteceu. O Brasil conseguiu fazer o seu lema Fome Zero ser assumido pelo mundo. O mundo hoje usa o lema, não em português, que bom que fosse, né? Mas em inglês, Zero Hungry, ou Fome Zero. É o termo em inglês. A ONU adota isso. Né? E nós tínhamos, de fato, chegado a praticamente zerar a fome no Brasil. Ela era tão baixa que se considerava que estava zerada. Né? Agora não. Agora a gente voltou a entrar no mapa da fome em 2017 e 2018. O que acontece? A culpa é da produção de comida no Brasil? Falta produção de comida no Brasil? E algumas vezes falta. Nós estamos sentindo agora o arroz, né? A produção do arroz, de feijão, não está sendo suficiente e os preços estão aumentando muito no Brasil. Aumentaram muito. Mas, no geral, não é falta de produção. Tem fome no Brasil porque as pessoas não têm renda suficiente para consumir o que precisam. Esse é o problema. O problema não é de produção em si, mas o problema é de acesso à alimentação. Então, nós temos que ter políticas de diminuir a pobreza, a extrema pobreza, aumentar a renda das pessoas. E o Brasil foi muito feliz entre 2003 e 2014 em adotar políticas adequadas. Uma delas foi o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, de 2003 a 2014, subiu 71%, 72% acima da inflação. Então, se a pessoa ganhava R$1.000 de salário mínimo, passou a ganhar R$1.700 de salário mínimo. Né? Esses números podem dar confusão, mas é como se fosse isso. Quase dobrou o valor do salário mínimo entre 2003 e 2014. Então, as pessoas tiveram mais acesso à alimentação. Outro programa que ajudou muito foi o Bolsa Família. Bolsa Família, em pouco tempo, alcançou 14 milhões de brasileiros, de famílias no Brasil. Isso ajudou bastante nós zerarmos a fome no país. Uma conquista espetacular, muito espetacular. A gente devia ter orgulho dessa conquista. E devíamos estar preocupados com a perda dessa conquista. E o que aconteceu? Nós tivemos, após 2015, mudanças na política de combate à fome. Ela foi desconsiderada, foi deixada de ser prioritária. Nós tivemos conturbações políticas, um golpe em 2016,
que resultou, uma parlamentar em 2016, que resultou em um desmantelamento da política social. Então, muita gente foi excluída do Bolsa Família, por exemplo. O salário mínimo deixou de ser reajustado acima da inflação. E se aprovou uma série de mudanças na lei trabalhista, tirando o direito dos trabalhadores. Então, o trabalho informal, sem carteira de trabalho assinada, aumentou muito no Brasil nos últimos anos. E nós estamos vendo uma das consequências dessas políticas. Essa política a gente chama de neoliberal, né? Política de cunho liberal, que dizia o seguinte: nós temos que tirar direito dos trabalhadores para gerar mais emprego. E se fez isso, e muita gente, inclusive trabalhadores, acreditaram nessa balela. Foram tirados direitos, foram tirados programas sociais foram contidos, não se gerou mais emprego e a renda caiu. E uma das manifestações é a fome que aumentou no Brasil. Triste, muito triste. O Brasil é um grande produtor de alimentos no mundo, um grande exportador de alimentos no mundo, e está vendo, desde 2013, especialmente a partir de 2014, a fome voltar a aumentar. Nós temos que reverter isso imediatamente. Adotar políticas públicas de enfrentamento a esse problema. Bom, tem uma série de pessoas que entraram aqui, comentaram, né? A Juliana Caetano está comentando, na reunião de professores hoje, estávamos comentando o aumento do número de pessoas pedindo comida nas ruas. Estamos fazendo campanha de arrecadação de alimentos e a lista de famílias carentes aumenta. É isso, não é só... Boa, Juliana, não são só as estatísticas do IBGE que nos revelam o drama social, não é? A gente está percebendo no dia a dia. A gente percebeu que com o aumento do salário mínimo, com o aumento do emprego, o Brasil chegou próximo ao pleno emprego, aumento das pessoas atendidas pelo Bolsa Família, as pessoas não precisavam mais pedir comida na porta das outras. E agora está voltando a aumentar essa situação. É triste isso. Não é uma situação agradável e nós temos que ter capacidade, e é possível a gente enfrentar isto e novamente ser valorizado no mundo como um país que em pouco tempo, em 10, 12 anos, conseguiu zerar a fome da sua população. Uma boa tarde a todos. Amanhã a gente faz uma outra live e vamos falar sobre questão ambiental, não é? Um problema tão atual e tão necessário de ser debatido. Um grande abraço a vocês e até amanhã.